E eu quero aproveitar para te perguntar uma coisa. A gente viu alguns casos recentemente de fraudes absurdas no sistema de cotas. De pessoas que se cadastraram o sistema aprovou pessoas brancas se passando por pessoas negras. E a gente vê que isso é uma coisa recorrente, não são casos isolados. Você acha que existe alguma forma da gente conseguir administrar para que essas fraudes deixem de acontecer? Sim, acho que, primeiro de tudo, isso tá muito atrelado ao jeito que pessoas brancas encaram questões raciais do Brasil. Isso eu não falo de pessoas pontuais, eu digo a massa encara. Eles veem qualquer avanço relacionado a lutas raciais como estamos dando um privilégio para pessoas negras. Sempre quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que tem que comentar é: e se fosse o contrário? Total. Mas todos os dias é o contrário. Acho que as Total. pessoas não conseguem entender isso, entendeu? Então acho que tem muito a ver com o fato de entenderem cotas como uma vantagem e não como uma medida reparativa. Eu acho que até vale mais conscientização. Por exemplo, as pessoas ficam: viu, esse negócio de cota, olha só a fatura estudou escola particular, não sei o quê. Eu não posso dar cota. As pessoas nem sabem como a cota funciona. Por Total. exemplo, eu não sou elegível pra cota, porque eu não estudei em escola pública. Então, primeiro que as pessoas não sabem como cotas funcionam, querem opinar em cima das cotas, isso mais o público geral, não a Sim, pessoa sim. que tá aplicando. Não sabem como cotas funcionam, querem opinar sobre as cotas e querem ditar como elas devem funcionar sem entender o mínimo do processo. Acho que o primeiro de tudo é que as pessoas deveriam se conscientizar que cota não é só qualquer pessoa negra que pode chegar lá e falar: eu quero passar em medicina com 500. Não é assim que funciona. E o segundo, porque as pessoas acham que é assim, tipo, o cara tá roubando minha vaga. Querido, você tirou 400, neném, ninguém está roubando a sua vaga. Entendeu? Então acho que é a primeira coisa que as pessoas precisam entender. Em relação aos fraudantes, a gente precisa de medidas fortes. Fraudou cota, não vai ter acesso à universidade pública e ensino superior. Ponto. Pra mim, não... Porque as pessoas falam: Fatu, você fala de educação, etc., mas como é que você é a favor de medida punitiva? Você tem que ser a favor de medida punitiva. Claro. A gente tem Sim. legislações, as legislações precisam ser cumpridas, entendeu? Educação é importante sim, conscientização é importante sim, mas não existe conscientização sem punição para crimes e ações mais intencionados, né? Porque é o jeito que a gente, como sociedade, entendeu que a gente vai resolver as nossas coisas. Agora, se a gente vai entrar numa discussão filosófica sobre o punitivismo, é outros 500. Mas do jeito que a nossa sociedade se configura, se uma pessoa comete fraude de cota, ela tem que sofrer uma punição vigente, entendeu? E a gente precisa de comitês mais fortes também, e comitês compostos por pessoas negras para verificar esse sistema de cota, porque o Brasil funciona no sistema de autodeclaração, que eu acho muito legal, só que até cria um processo inverso de muitas pessoas que foram ditas a vida inteira que elas não são negras e são pessoas negras, entendeu? E não se reconhecem como pessoas negras porque ser negro era sinônimo de ser ruim, entendeu? Porque, querendo ou não, vivendo no Brasil não é uma experiência legal você ser uma pessoa negra. Mas é necessário você fazer esse reconhecimento. É necessário para o seu próprio crescimento pessoal, para você entender que muitas coisas que acontecem com você têm um viés racial. Mas então, muitas famílias, porque o Brasil é um país miscigenado, muitas famílias miscigenadas desincentivam os filhos a verem que são crianças negras, entendeu? Então, acho que isso também tem um processo educacional que vai por trás da autodeclaração, que a gente pode ficar 3 horas falando isso só sobre essa questão. Mas acho que é muito importante que a gente precisa de instituições fortes quando a gente fala de comitês, e a gente precisa conscientizar sobre o que são cotas e qual é o papel delas. Eu tava aqui pesquisando e eu tentei muito achar no meu celular uma coisa que a gente. Na verdade, era um trabalho que eu fiz logo no meu primeiro semestre de relações. Você estava falando e eu tava tipo, tentando procurar loucamente esse trabalho. Porque eu acho que tinha muito a ver com o que você fala sobre. Isso até voltando um pouco mais ligando com o que você disse agora sobre pessoas negras em comitê, pessoas negras trabalhando, enfim, nesse viés de comunicar e conscientizar e etc, blá blá blá. Porque é uma das primeiras coisas que a gente aprende nas relações internacionais é que o mundo ele está posto como ele é hoje por processos, né? Então a gente fala de colonização, a gente fala falamos de neocolonização, falamos de muitos processos aqui hoje.
E a gente aprende que a história ela é contada, e eu vou usar uma palavra péssima para falar sobre isso, tá? Que seriam os vencedores da história. A gente tem a história contada por vencedores da história. Então a gente sempre tem um lado da história contada pela pessoa que tem ali a força, né, que ganhou. E a gente usa exemplos banais às vezes de tipo guerras entre os próprios europeus, assim, para falar sobre isso. E você disse uma coisa que eu achei muito legal na sua última fala, não nessa, na penúltima, inclusive. É, que antes de você tiveram que vir muitas outras pessoas para que você também tivesse no seu lugar de comunicadora hoje, de produtora de conteúdo. E que às vezes essas pessoas não tinham a visibilidade posta, né? E aí a gente pode fazer várias intersecções com, não só óbvio, né? Gênero, raça, origem, etc. Mas também o quanto ainda há uma política mesmo, e isso eu digo no sentido de intencionalidade para calar essas vozes. Então, quando a gente fala justamente de falta de comitês de pessoas pretas, para, às vezes analisar uma política que é para elas nesse sentido, né? É uma política intencional, são pessoas trabalhando para que justamente não existam esses comitês nesse sentido, assim. E aí a gente pode entrar em 1 milhão de temas para falar sobre isso. E por que eu quis trazer esse trabalho que eu tinha feito no meu primeiro semestre? Porque também foi uma coisa que me impactou muito, como eu aprendi nas escolas, que foi uma coisa que a gente já falou aqui hoje. Agora falando sobre cotas também. Por que as pessoas demonizam as cotas tanto, né? Por que isso não chega de forma correta? Por que as pessoas não entendem como cotas funcionam? E porque eu acho não, eu tenho certeza que é um movimento intencional para que as pessoas sejam contra cotas raciais né? E a gente sabe que a pressão popular ela faz com que hajam movimentações do sistema político, institucional de todos os países, inclusive. É uma política intencional para que crianças não se reconheçam e não saibam o seu viés racial, crianças pretas não tenham o seu viés racial e não saibam lidar com isso e etc. Ou não saibam que muitos dos fatores também que giram ao seu redor têm origem no aspecto racial. Então, eu queria muito achar esse trabalho para falar sobre isso, porque tinha todo um teórico que falava sobre o jogo de cartas na política internacional, eu acabei não achando. Mas eu queria só reforçar isso, né? Que a política internacional, e às vezes as pessoas até me falam, nossa, mas você é teoria da conspiração, hein? Tudo para você ter uma intencionalidade, não sei mais o que, blá, 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 blá. E eu acho Tudo na que política falta internacional, muito. nada por acidente. Nada por Nada acidente. por acidente, nada. Então, A teoria só da queria conspiração deixar esse você falar que é por comentário. acidente. Eu, Essa é a teoria da conspiração. Total.